Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou ensinar para vocês de maneira breve e simples como montar os gráficos de potenciometria pelo Excel. Em potenciometria, a gente consegue montar três gráficos: a curva normal, a primeira derivada e a segunda derivada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a curva normal, essa é a curva normal, primeira derivada e segunda derivada. Através desses três gráficos, a gente consegue descobrir o volume gasto do padrão contra a nossa amostra. Nesse caso aqui, eu estou usando uma titulação de uma amostra de 15 ml de HCl contra um padrão de hidróxido de sódio 0,101 mol por litro. Eu trouxe aqui o volume e o pH da minha titulação. Eu fui, colocando de 1 ml e fui anotando aqui a variação do meu pH. A curva normal, ela é uma curva de pH versus volume. Então, eu não preciso fazer nenhum cálculo por enquanto. Basta eu selecionar os meus dados. Eu venho em inserir gráficos, gráficos de dispersão com linhas. Pronto, vou aumentar aqui o gráfico para ficar melhor de olhar. Vou vir aqui para baixo. Importante, inserir títulos dos eixos, colocar mais linhas de grade para ficar melhor de visualizar o ponto estequiométrico, colocar o título, tá? Eu vou copiar o título que está aqui para facilitar a minha vida. No eixo Y, a gente tem o pH, e no eixo X, a gente tem o volume de NaOH em mililitros, certo? Vocês podem ir ajustando aqui, ó, clica no gráfico, vem aqui em eixo horizontal, opções de eixo, tá indo de 0 até 20. Você pode diminuir, por exemplo, até 18, que é o nosso limite máximo no gráfico, mas eu prefiro deixar até 20 mesmo. A gente pode deixar esse eixo de 1 em 1, diminuir aqui as linhas secundárias para ficar parecido com o papel milimetrado, tá? Eu posso tirar esses marcadores também, então eu clico nele, clico na lata de tinta, marcador, opções, nenhum marcador, tá? E assim eu tenho só a minha curva, ok? Prontinho. A primeira derivada, eu preciso da variação do pH sobre a variação do volume, vezes volume médio, tá? Vamos começar pelo volume médio, já que ele é meu eixo X. Quando eu escrevo as colunas para as informações do meu gráfico, eu escrevo primeiro a coluna do eixo X e em seguida a coluna do eixo Y. Claro, se você fizer o contrário, tem como ajustar isso no gráfico através das configurações. Mas para facilitar a vida, eu já faço assim. Primeiro escrevo a coluna do eixo X e depois a coluna do eixo Y. Então, a coluna do eixo X vai ser a coluna do volume médio. Nada mais é que uma média entre os volumes. O volume posterior menos o volume anterior dividido por 2. Então, função média. Vou clicar aqui. E aí eu vou ter o volume posterior, ponto e vírgula, volume anterior. Pronto, criamos a média. Vou clicar aqui 2 vezes. Para ele. Ah, ele não vai reconhecer, né? Então, vamos aqui, ó. Vamos descer. Pronto, esse aqui não é verdade, né? Porque ele estaria fazendo a média entre um valor que não existe, ó. Aqui não tem valor, então eu apago ele aqui. Pronto, o volume médio, meu eixo X está pronto. Agora, eu preciso fazer delta, eu coloquei o D maiúsculo como delta, tá? Delta pH sobre delta V. Delta nada mais é que uma variação posterior menos anterior. Então, delta pH, vamos fazer igual. E aí, a gente tem o posterior menos o pH anterior, fecha, dividido por volume posterior
menos volume anterior, porque eu também tenho uma variação aqui de volume. Pronto. Vou arrastar aqui também. E está pronta a minha coluninha, as minhas colunas para o gráfico de segunda derivada. Vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar os meus dados e inserir gráfico de dispersão. Posso ajustar, ó, tenho que colocar o título dos eixos, vou colocar linhas de grade. Com os meus alunos, eu sempre indico que coloque bastante linha de grade, faça a impressão e procure o volume gasto de NaOH, do padrão que você estiver utilizando, manualmente. Então, olhando para a folha, procura ali o volume gasto, tá? Com uma régua e um lápis. Então, novamente, vou colocar aqui o título do gráfico. Vou copiar daqui. Nesse caso, o meu eixo Y é o delta aqui, delta PH sobre delta V. E aqui, ó, é volume médio de NaOH em ml, em mililitros. Bom, eu também vou tirar os marcadores, porque eu não gosto deles, tá? Os pontos. A ideia de fazer um gráfico, de fazer uma curva, não é ficar olhando os pontos experimentais, e sim olhar a curva. Então, eu sempre opto por tirar os pontos experimentais. Vou vir aqui em opções, eixo horizontal, opções de eixo, opções de eixo. Vou diminuir aqui a escala principal, vou deixar para 1 e vou deixar a secundária para 0,1, porque eu gosto de deixar bem parecido com um papel milimetrado, eu acho que fica melhor da gente olhar. E basicamente aqui já está prontinho. Na primeira derivada, para a gente descobrir o volume gasto, o volume gasto é aqui no ponto máximo do nosso gráfico. Na curva normal, eu tenho que encontrar exatamente a metade da curva aqui, tá? Da nossa inflexão, exatamente a metade. Então, tem que tomar um cuidado para você conseguir descobrir exatamente a metade, tá? Nem mais, nem menos. Aqui na primeira derivada, como eu tenho um pico, fica bem mais fácil de eu visualizar e mais preciso, né? Então, por isso que é importante fazer a primeira derivada. E para a segunda derivada, é basicamente derivar novamente aquela variação da primeira derivada. Então, vai ser a variação da primeira derivada. Então, delta quadrado pH é a variação dessa primeira derivada, dividido novamente pela variação do volume, tá? Vezes volume gasto, tá? Não é volume médio nesse caso, é volume normal aqui, ó. Então, o meu eixo X é o eixo de volume. Então, eu vou copiar o volume aqui. Volume. E o meu eixo Y é o meu eixo de delta quadrado pH sobre delta V quadrado. Bom, como é que vai ficar? Igual a variação do delta pH sobre delta V. Então, posterior menos anterior. Dividido pela variação do volume. Então, volume posterior menos o volume anterior. Pronto. Vou arrastar aqui até o 18. 18 também não é válido, porque vai estar usando um valor que não existe, ó. Aqui, esse valor não existe. Então, eu posso apenas ignorar. E, novamente, vou selecionar os meus dados e vou criar o meu gráfico. Inserir gráfico de dispersão. E olha só, prontinho aqui para vocês. Vou lá para baixo, vou colocar aqui do lado, ó. E, de novo, vou colocar o título. E é importante, eu estou colocando o título aqui só copiando, mas escrever curva normal, primeira derivada e segunda derivada, tá? Título dos eixos é sempre obrigatório, não tem como a gente fazer um gráfico sem o título dos eixos. Linha de grade, horizontal e vertical secundários. O título aqui vai ser volume de NaOH em mililitros. E aqui em cima, ó, segunda derivada.
no eixo Y. Vou dar uma aumentadinha. E a gente pode ajustar. Eu vou tirar os marcadores, como eu disse, eu não gosto dos marcadores. Então, marcador, tá? Opções de marcador, nenhum. Pronto. E aí vocês podem ajustar a cor da linha. Existem outros designs aqui, fica a critério de vocês. Eu vou só ajustar essa escala. Então, eu vou vir aqui em eixo horizontal, opções de eixo. Vou colocar de 1 em 1, de 0,1 em 0,1. No caso da segunda derivada, onde é que eu encontro o volume gasto? No momento em que eu corto o eixo X. Então, estaria bem aqui. Para você fazer a impressão apenas do gráfico, ó, se eu fizer Ctrl P no Excel inteiro, ele não vai imprimir apenas o meu gráfico, ele vai tentar imprimir todas as informações. Então, o que que você pode fazer? Clica no gráfico e aí você aperta Ctrl P. Então, aí você consegue fazer a impressão apenas aqui do seu gráfico. E aí, o meu conselho é, procure o volume gasto manualmente, tá? Pelo computador, eu acho que fica um pouco complicado. Pelo Excel, eu não acho que funciona tão bem. Não é impossível. Você pode criar uma reta e acertar bonitinho, tá? Mas eu sempre opto por fazer a impressão e olhar manualmente. Bom, só para a gente ter uma ideia de como ficariam os cálculos, eu tenho aqui outros gráficos que eu levo para aula para os meus alunos, em que o volume gasto de NaOH foi 16 ml. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, aqui eu tinha a curva normal. Para encontrar o ponto estequiométrico na curva normal, é exatamente na metade da inflexão da curva, tá? Nesse caso, eu tenho um ponto estequiométrico perfeito ali no meio, mas na maioria das vezes não vai ser assim. Então, a gente vai criando algumas retas para conseguir encontrar exatamente a metade da inflexão da curva. Então, volume do ponto estequiométrico, 16 ml. Aqui na primeira derivada, é lá no ponto máximo do gráfico, 16 ml também. E na segunda derivada, quando a linha do gráfico corta o eixo X, né? O momento em que o volume em que a função vale zero, tá? Então, 16 ml também. O ideal é que o ponto estequiométrico dos três gráficos sejam iguais, afinal, é apenas uma titulação com os mesmos dados. Mas, às vezes, o que acontece é que a gente tem dificuldade de encontrar o ponto, principalmente na curva normal, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Principalmente na curva normal, a gente tem bastante dificuldade de encontrar o ponto. Então, às vezes, acaba dando ali alguma diferença. Então, usem o gráfico que fica mais claro para vocês. Normalmente, a segunda derivada, ela vai ter uma precisão maior, tá? Então, feito os gráficos, encontrou o volume gasto, agora você faz as contas. E aí, existem duas maneiras de fazer as contas. Por regra de 3 ou pela formulinha, tá? Então, ó, a gente fez uma análise potenciométrica de 15 ml de HCl por titulação com NaOH 0,101 molar. Lembrando, você tem que usar a concentração exata do seu padrão. Então, após descobrir o ponto estequiométrico, calcular a concentração de HCl normalmente. Padrão é equação amostra, para quem faz por regra de 3. Então, o nosso padrão é o NaOH 0,101 mol por litro, o volume gasto foi 16 ml, a equação HCl mais NaOH produzindo NaCl e água, uma equação 1 para 1, super tranquilo, e a amostra foi uma amostra de 15 ml. Para quem usa fórmula, como a equação é 1 para 1, eu não preciso ajustar coeficientes. Então, a concentração molar, a molaridade do HCl vezes o volume do HCl, é igual à molaridade da soda cáustica vezes o volume da soda cáustica. A soda cáustica é o NaOH, hidróxido de sódio. Bom, qual que é a molaridade do HCl? Essa é justamente a minha questão. Então, ele é o meu X. Vezes o volume de HCl. O volume são os 15 ml utilizados lá da amostra para a titulação. É igual a molaridade do NaOH, que é 0,101, vezes o volume, que é o meu volume gasto, que é 16 ml, que é o volume que eu descobri através dos meus gráficos. Bom, então a molaridade do HCl vai ser 0,101 molar vezes 16 ml dividido por 15 ml. Faltou o ml aqui embaixo, tá? Mas aí vocês entendem. Vai cortar ml com ml, vai sobrar apenas a molaridade. Então,
A concentração molar do HCl, 0,108 mol por litro. Pronto. Tá? Então, os gráficos, eu preciso montá-los para descobrir o meu ponto estequiométrico. E depois eu volto e calculo normalmente. Para quem faz por regrinha de 3, padrão, 0,101 mol estão para 1.000 ml. Se eu gastei 16 ml, quantos mols eu utilizei do meu padrão? 0,001616 mol de NaOH. Equação é 1 para 1, então o mesmo número de mols que eu usei de NaOH, eu também usei de HCl. Então, também vai ser 0,001616 mol de HCl. Esse número de mols é aquele número de mols que está ali dentro da minha amostra, dos meus 15 ml. Se eu quero saber concentração em mol por litro, X para 1.000 ml. Então, 0,108 mol por litro. Bom, gente, é isso. Tá? Esse aqui é um exemplo de titulação potenciométrica para um ácido de apenas um hidrogênio, então HCl. A gente também tem exemplos com ácidos polipróticos. Eu tenho também aqui um vídeo postado em que eu monto gráficos de uma titulação de ácido fosfórico no biotônico por NaOH. Como o ácido fosfórico é um ácido poliprótico, você consegue ver mais de um salto. Tá? Eu tenho aqui o gráfico para mostrar para vocês. Olha só como fica. Curva normal, primeira derivada e segunda derivada. É um pouco mais complexo, um pouco mais complicado da gente conseguir enxergar os pontos estequiométricos. Por isso a importância de montar os 3 gráficos e entender exatamente onde foi ali o nosso ponto final. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido, conseguido montar o gráfico, fazer a impressão, encontrar o volume gasto. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada.